Estamos no terceiro vídeo, irmãos e irmãs, deste assunto importante, ensinamentos da Palavra de Deus. O que nós estávamos falando no vídeo anterior, segundo vídeo, vamos continuar nesse terceiro. Então eu vim do estado do Sul, Santa Catarina, onde morava em Joinville, para Minas Gerais, Uberlândia. E ali a moça não entendeu a minha linguagem, estava numa padaria querendo comprar alguma coisa. Tive que soletrar as palavras. E como eu tinha dito, chineque, irmãos, é um pão doce com a farofa em cima, no Sul. É comum nas padarias. Mas aqui, lá em Minas Gerais, eles não faziam esse tipo de doce, de pão doce com farofa. Eles tinham outros nomes. E era diferente. Então, a cultura, a linguagem, a expressão muda de um estado para outro. Agora imagine antigamente. Por exemplo, por esses dias, uma irmãzinha em Cristo mandou no WhatsApp o link de um vídeo do Facebook para me dar uma olhada, analisada, se aquela pastora que aparecia ali, o que ela estava falando, era certo ou não. E eu cliquei, mas não apareceu. Ali disse que era privado. Tem que mandar uma solicitação. Então eu mandei a solicitação. E aí eu voltei com uma mensagem para ela e disse, olha, escrevi para ela, esse vídeo que você me mandou é privado. É privado. E daí eu mandei uma solicitação. Ela entendeu, dando uma resposta no WhatsApp, dizendo assim, uai, credo, privado? Sim, porque ela entendeu que esse privado poderia ser uma privada. Irmãos, antigamente, e às vezes em alguns lugares ainda hoje, é usado. Não tem banheiro dentro de casa, então lá fora se fazia uma casinha de madeira. Naquela casinha de madeira, uma porta. Aí nós chamávamos, naquele tempo, os antigos chamavam de privado. Ou trocava só a última letra, privada. Então lá era uma privada. Chamavam de privado. Outros chamavam de patente. Nome daquela casinha, daquele lugar. De madeira, com uma porta. Lá tinha uma tábua e um buraco. Outras faziam até um assento de madeira. Ela entendeu o quê? Que poderia ser isso. Mas não era isso. O que eu estava falando, quando eu disse, está privada, isto é privado. Ela entendeu que poderia ser algo ruim o que estava sendo ensinado. Mas eu dei a resposta, não. O que eu quero dizer para você é que isso é particular. Eu entendi o que ela pensou. Quando ela disse, ai, credo, é como se eu tivesse visto e dito para ela, aquilo é uma fossa, aquilo não vale nada, é comparado a... Você está entendendo? Mas não foi isso que eu quis dizer. Privada é que deveria mandar uma solicitação, um grupo fechado, que não poderia entrar, tem que mandar uma solicitação. Aí eu falei, não, é um grupo, é particular, o que eu quis dizer, é um grupo particular, privado, é um grupo particular, e eu mandei a solicitação. Aí estou esperando para que eles possam deixar que eu participe do grupo, para poder ver a mensagem, vocês estão entendendo? Aí ela deu a resposta, ah, bom. Você entendeu, irmão? Então, assim acontece com os ensinamentos e a pregação da palavra de Deus. Tem pessoas que ao ouvir, como acontecia com Jesus e os apóstolos e os profetas, ao ouvir uma mensagem, uma pregação, um ensinamento, não entende. Não entende o que o pregador está falando. Não compreende. Entende de uma forma errada. Mal entende. Dependendo do coração da pessoa, às vezes na inocência, ou às vezes na maldade, que a pessoa já tem, na malícia. Então, ela vai usar aquela palavra não entendida ou mal interpretada por ela mesma, para causar inimizade, divisões, brigas, contenda, calúnia, difamação. Aquele pregador, aquela pregadora. Pronto. Aí já se formou uma anarquia.
uma confusão, uma perturbação. E vai se espalhando. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque Jesus também pregava muito em parábolas e o povo não entendia quase nada. Mas ele explicava em segredo aos seus discípulos. Porque eles tinham mais interesse, estavam perto de Jesus. Muitos estavam como que aquela semente que é lançada à beira do caminho. Eram só curiosos. Gostavam de ouvir, mas não tinham interesse nenhum de saber. Mas os discípulos não. Por isso Jesus explicava aos seus discípulos que você seja uma pessoa assim, que tenha esta comunhão, intimidade com Jesus Cristo, a fim de poder entender os mistérios do reino de Deus. Que aqueles que não entender, não conhecer, não aprender, vão se perder por não compreender, não entender. E como é que vão praticar uma palavra que não aprenderam, não compreenderam? Por isso é muito importante a sinceridade, você ser um cristão sincero e verdadeiro. Seja lá da onde você é, se é desta denominação, daquela, se é católico, você tem e precisa viver esta verdadeira espiritualidade dentro de você, na igreja onde você está. Não estou dizendo, insinuando, mandando, falando para ninguém sair da sua denominação, da sua igreja. Existem denominações falsas. Falsas, existem. Mas muitas delas não são falsas. São as pessoas que são falsas dentro delas. Dentro delas. Não é a denominação, o nome que é falso. É as pessoas lá dentro que são. A Igreja Católica, Apostólica Romana, é uma igreja verdadeira. Não existia nenhuma dessas há séculos antes. Nenhuma. Todos se perderam, foram para o inferno, porque não existiam essas igrejas. Não. Vocês estão entendendo? Mas tem muitos e muitos e milhares e milhões de católicos, frequentadores até, de comunhão, confissão, rezam o terço, rosário, são devotos, religiosos, frequentadores, pregadores, mas que não vive a palavra de Deus, não vive, não guarda os mandamentos de Jesus, não põe em prática. Não é hospitaleiro, não tem caridade, é orgulhoso, tem inveja, é desonesto, é contaminado com o mundo, está cheio. Vocês estão entendendo? E a culpa, principalmente a culpa é da liderança, é do bispo, do padre, daquela capela, daquela paróquia, daquela comunidade. A liderança são os maiores culpados. Se são adúlteros, se são ladrões desonestos, se são mundanos, se são falsos, soberbos. Vocês estão entendendo? Daí contamina o povo todo. Não há verdadeiras conversões. As igrejas, os bancos estão cheios. Tem gente em pé lá fora, mas o pregador, o dirigente, aquele que está anunciando, o principal, está vivendo a santidade, a vocação dele? Não! Mas tem aqueles que estão, irmãos. Eu não estou generalizando, mas muitos bispos e padres, muitos pastores, apóstolos, apóstolas, e o que tem título de profeta, estão na mídia e são líderes e dirigentes de comunidades, e paróquias, e capelas, e templos. Não vive essa santidade. E tem aqueles que vivem. Tem os que não vivem e os que vivem. E aí não há verdadeiras conversão. O povo não é hospitaleiro, não tem caridade. Infelizmente. Por isso que muitas igrejas viraram teatros, sociedades, clubes e até circo. E o que vai acontecer com essa gente? E esses dirigentes, os principais, coordenadores de grupo de oração, coordenadores de comunidade, coordenadores de paróquia, o presidente, os que têm autoridade nessas comunidades, nessa paróquia, nessas instituições, o que vai acontecer
coisa muito pior. Muito pior. O castigo dele será muito severo. Muito. Muito mais do que do povo, que eles estão iludindo, enganando, dando mau testemunho, não vivendo aquilo que pregam e pregando erros até graves em nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então aquele homem, ele disse, pregou aí na mídia, quem matou Jesus Cristo? Deus Pai matou Jesus Cristo, Deus matou o Filho. Você não sabia? Irmãos, aonde vamos parar? Então, vou nesse vídeo e no próximo vídeo, que nós vamos gravar, falar a esse respeito. De onde ele tirou esta ideia? Este pensamento, esta doutrina, este ensinamento. Deus, o Pai, matar o próprio Filho. Irmãos, isso é grave demais. Eu coloquei lá comentário, fiz correções. Mas tem gente tão cega e iludida, achando que não, é verdade o que ele está falando. Não estou dizendo que o que ele falou, isto é, esse pregador que falou essa besteira tão grande, não estou dizendo que ele é falso, que não é de Deus, não estou dizendo isso. É famoso aí nas mídias. Mas esse erro que ele falou, esse é grave, E precisa chegar esse vídeo aos ouvidos dele, para ele ver. E vai chegar. Quando a pessoa, ela é corrigida, ela vê, ouve a correção e ela aceita, irmão, Deus recebe essa pessoa de braços abertos. É perdoado, é purificado, sim. É lavado no sangue do Cordeiro, sim. Deus é misericordioso. Mas quando a pessoa não aceita a correção e continua afirmando no que ela falou, por exemplo, um erro como esse, um homem desse, ouvir esta correção, que vou fazer aqui no próximo vídeo, não nesse aqui, mas no outro agora. Irmãos, e não se retratar, não reconhecer, porque vou explicar aqui, vou falar pela Bíblia, vou fazer essa correção pela Bíblia Sagrada, da onde ele tirou essa ideia falsa e lançou esse veneno na mídia. Quem pode acreditar numa coisa dessas, irmãos? Isso é erro de interpretação, erro de tradução, erro de interpretação. Não que ele quis fazer isso de propósito, mas a pessoa pode ser tão orgulhosa e não aceitar a correção. E aí é problema, porque é um pecado grave, está envenenando o povo todo. Se pregou um erro desse, pode pregar outros também. Mas se reconhecer, se retratar e se converter, não, realmente eu cometi um erro. Se retrata, faz lá um vídeo. Realmente, eu estava errado. A palavra de Deus diz o contrário. Amém? Vamos para o outro vídeo.